Meu nome é Padre Isaac, sou da Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo esse itinerário, justamente querendo conhecer cada vez mais a vida dos santos. Se você tem desejo de crescer na vida espiritual, fique conosco todos os dias, escutando, meditando sobre a vida dos santos, e também tem vários outros vídeos que falam dessa dimensão do crescimento espiritual. Se inscreva no canal e não deixe realmente de participar conosco. Hoje eu não quero falar só de um santo, quero falar de dois, todos dois com o mesmo nome, São Valentim. Mas então nós temos os Valentins, que são ali do século III, estão próximos, de datas, por isso também falam de uma mesma história. São defensores do relacionamento, de namoro e do matrimônio, cada um de uma forma diferente. Vamos ao primeiro, São Valentim. São Valentim, ele era dessa época onde estávamos com o imperador Cláudio II. O imperador ele começou a perceber o seguinte, que eles estavam perdendo as guerras porque muitos soldados não queriam realmente ir na luta de uma forma fervorosa, porque tinham medo de ser ferido e principalmente de morrer. Que tipo de soldado era esse? Eram soldados que estavam ali comprometidos, que estavam namorando alguém, tinham medo de se ferir e depois aquela pessoa que eles estavam esperando não terem a vida de volta, ou seja, aquela pessoa está lá esperando eles e eles realmente não voltam para casa, causando dor àquela pessoa que amava, e também aquele impulso que eles tinham de contrair o matrimônio não era realizado. O que ele percebia, Cláudio? Que esses homens se feriam com ferimentos leves porque não se aventuravam muito na batalha e logo se casavam. E quando casavam aí realmente não iriam mais para a guerra. E aí os matrimônios eram coisas que começou a ser ruim para o império. Ele passa a proibir o matrimônio de tal forma que não adiantava esperar pela pessoa amada e não poderia sair do exército porque estava casado, tinha um relacionamento com uma pessoa. O que faz São Valentim? São Valentim começa a casar as pessoas de uma forma clandestina, escondida do imperador. O imperador, conhecendo essa prática dele, mas também sabendo de todos os dons que este homem tinha, esse padre, ele resolve, em vez de matá-lo, resolve colocar ele numa prisão domiciliar na casa de uma outra pessoa, que era de segurança dele, que era prefeito também da cidade de Roma. Quando ele vai para lá, esta casa, nesta casa todos são pagãos. E ali havia um sofrimento, que a filha do prefeito, ela era cega. O que faz São Valentim? Ele diz que ia orar ao Senhor e que iria pedir a cura desta pequenina. O que acontece? A cura desta menina leva à conversão de toda a casa. E aí a situação ficou mais difícil ainda para o imperador, que manda então que São Valentim fosse executado por causa daquilo que ele havia feito, justamente praticando a conversão de outras pessoas ao cristianismo. Assim, São Valentim é morto a pauladas e dar a sua vida por aquilo que ele achava muito importante, o matrimônio. Será que nós temos verdadeiramente amor ao matrimônio, como alguém que é capaz de dar a vida por este sacramento? Pensamos um pouquinho nesse tempo onde nós vivemos, em que se perdeu o valor pelo matrimônio. Mas saiba você que São Valentim já deu a vida por este matrimônio, por esse sacramento, e você pode então entender o valor que está escondido atrás de cada sacramento que o Senhor nos deixa. Bom, quero agora passar para outro Valentim, São Valentim de Terni. Ele era conhecido justamente pelo seu carinho, sua dedicação. Era um homem muito sábio, por isso muitas pessoas procuravam ele para conselho. E ele tinha um jardim na sua casa. Nesse jardim ele chamava as crianças brincavam ali muitas vezes, e ele pedia, tirava as rosas desse jardim, entregava para as crianças levarem para os pais. O desejo era que as crianças voltassem com isso diretamente lá para a casa dos pais, não ficassem dando volta pela redondeza, e que também eles entendessem o amor pelos pais. Ele era conhecido pela sua capacidade de estabelecer a reconciliação entre casais. Foi uma certa vez que um casal de namorados estava brigando nesse jardim, ele percebe, então ele desce, aí já estava com uma idade já avançada, ele pega uma dessas rosas e vai ao encontro desse casal, pede a eles para segurar a rosa e começa a falar para eles dessa dimensão do amor, do sacramento. E eu quero agora ler para vocês as palavras de São Valentim. Ele diz assim:
As rosas são lindas, perfumadas, delicadas, mas têm espinhos. Elas não vivem sem espinhos. Assim também são as diferenças entre o casal. É preciso conhecê-las, respeitá-las e tratá-las com delicadeza, para que nenhum dos cônjuges seja ferido. Os nossos relacionamentos, meus caros, principalmente entre casais, têm muitos espinhos e é necessário que existam esses espinhos. Mas a gente precisa trabalhar com delicadeza diante do limite do outro, daquilo que aquele outro também nos fere, para que com essa delicadeza possamos oferecer um perfume agradável a Deus, que possamos oferecer o nosso melhor ao outro e construir um relacionamento mais profundo. Se você está namorando, peça a São Valentim a intercessão dele, para que nesse relacionamento vocês possam se conhecer, conhecer os espinhos um dos outros, mas que também saibamos tratar com delicadeza e amor estas dificuldades, porque o matrimônio vai fazer o seguinte, que conhecendo as limitações do outro, eu ainda queira amar ele com as suas limitações. Vamos crescer cada vez mais nesses relacionamentos, mas isso também vale para as amizades, para as pessoas que estão próximas de nós. Cada um de nós tem os seus espinhos, mas tratamos com delicadeza aquilo que o outro traz como debilidade e que nós precisamos acolher. Que Deus nos abençoe pela intercessão de São Valentim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, te espero amanhã e se inscreva no canal.